E eu vou fazer hoje um esclarecimento numa passagem que você já conhece muito, mas vai ter uma novidade para você dentro dessa palavra. Então pegue, por favor, o Evangelho e abra em Marcos capítulo 5, versículo 35. Evangelho de Marcos, capítulo 5, versículo 35. Se tiver alguém ao seu lado sem a palavra de Deus, mostre aonde que nós vamos ler. Está documentado o seguinte: estando ele ainda falando, quer dizer, Jesus estava conversando com uma mulher. Ele está aqui no assunto com a mulher, falando com ela, mas escutando o que está acontecendo em volta. O Senhor sempre sabe de tudo, né? Ele sempre está ligado em tudo. Estando ele ainda falando, quer dizer, Jesus estava falando com aquela mulher, estando ele ainda falando, concluindo o assunto com ela, chegaram alguns dos principais da sinagoga. Alguns do principal da sinagoga. Tinha um homem na frente de Jesus, desesperado, transtornado. Ele era o principal da sinagoga. E chegaram algumas pessoas do círculo dele, da igreja dele. A sinagoga era, ou é ainda, a igreja dos judeus. Aliás, a igreja cristã foi totalmente baseada na planta da sinagoga. Então chegaram alguns da igreja, daquele líder. Estando Jesus ainda falando com aquela mulher, concluindo a conversa, chegaram alguns do principal da sinagoga. O nome desse principal da sinagoga era Jairo. Jairo. Esse nome é hebraico e vem do hebraico Jair, que significa Deus ilumine. Então, eu estou colocando você no contexto da situação. Jesus está rodeado por uma multidão, tem muita e muita gente. Ele está terminando o assunto com uma mulher, e ao lado de Jesus tem esse Jairo, o principal da sinagoga, e alguns do seu círculo de amizade chegaram para falar com ele e falam uma coisa com esse Jairo, e Jesus escuta. Preste atenção. Estando Jesus ainda falando, chegaram alguns do principal da sinagoga, a quem disseram, falaram para o Jairo, a quem disseram: a tua filha está morta. Para que enfadas mais o mestre? O homem estava transtornado. Eu não sei se cochicharam isso para ele ou se sacudiram ele, porque ele estava enlouquecido. Ele queria um milagre para sua filha. Mas alguém chega e diz, ou cochichando ou chacoalhando, para trazer ele à realidade, e a realidade é dura. Aconteceu uma tragédia, a filha única dele morreu, e essa pessoa diz para aquele pai transtornado: por que você ainda está enfadando o mestre? A tua filha está morta. Quer dizer, trazendo para ele uma realidade. Ele tem que assumir: a filha está morta. É inútil continuar falando com Jesus. Acabou. A menina morreu. Uma menina de 12 anos. Filha única desse homem que estava enlouquecido. Imaginem qual o pai que não enlouquece tendo uma filha única que foi definhando, e quando ele procura o auxílio é tarde demais. E dizem para ele: esquece, a tua filha está morta.
E Jesus, tendo ouvido essas palavras, disse ao principal da sinagoga: não temas, crê somente. Muito forte, não? A menina está morta. Não temer o quê? E Jesus, tendo ouvido essas palavras, quer dizer, ele está tratando aqui com a mulher. Vem alguém no meio daquela multidão, aquele burburinho, o pai enlouquecido, transtornado, desesperado, querendo a ajuda de Jesus. E o Senhor escuta alguém falar para aquele pai: por que enfadas ainda o mestre? A tua filha está morta. A menina morreu. Já era. Esquece. Vamos embora. Em outras palavras, vamos embora. Desiste. E Jesus, tendo ouvido essas palavras, disse ao principal da sinagoga: não temas, crê somente. Você não tem ideia do quanto foi difícil para este pai, na última hora do desespero, procurar a ajuda de Jesus. Porque ele era um dos líderes da sinagoga. A sinagoga, em cada cidade, era uma congregação que se reportava ao templo em Jerusalém, a sede. E a sede é que dizia o que devia ser feito, quem era de Deus e quem não era. E o templo de Jerusalém distribuiu um comunicado para todas as sinagogas de Israel, dizendo: qualquer pessoa do nosso povo que comentar ou confessar que Jesus é o Cristo, o ungido, o Messias, que seja expulso, excluído. E ser excluído da sinagoga significava perder a herança da família. A família tinha que deserdar a pessoa. Ser excluído da sinagoga significava perder todas as amizades. Os membros de uma sinagoga local não poderiam conversar nem cumprimentar a pessoa que foi expulsa da igreja, excluída do rol de membros. Até a própria família estava proibida de continuar conversando com a pessoa que foi excluída. Porque o templo de Jerusalém declarou Jesus um enganador, um falso profeta, um mentiroso, um ilusionista. Então, quem confessasse que Jesus era o Cristo, o Messias, o ungido, que fosse expulso. Isso a membresia, hein? Imagine a liderança. Imagine o chefe da igreja local. Vamos dizer, o pastor local. Imagine um líder de uma igreja local, de uma congregação local, o líder de uma sinagoga, um dos chefes da sinagoga, procurar a ajuda de Jesus. Será o caminho para a exclusão, ser arrancado do ministério, perder o sacerdócio, perder o prestígio na sociedade, ser expulso do rol de membros e até excluído da família. Esse chefe da sinagoga, chamado Jairo, cujo nome significa Deus ilumina, ele sabia que poderia buscar a ajuda de Jesus, porque ele acompanhava Jesus secretamente. Ele sabia que Jesus tinha poder para fazer coisas extraordinárias, mas ele estava retido pela tradição religiosa. Você sabe que tem muita gente que deixa de vir, por exemplo, na Paz e Vida ou em outra igreja evangélica por causa de tradição religiosa dos parentes, dos familiares, preconceito religioso mesmo. Muita gente gostaria de estar aqui e fica só acompanhando de longe
assistindo pela TV, ouvindo pela rádio, entrando no youtube.com/joãorib, vendo as mensagens, e a pessoa deseja muito vir aqui, mas não vem porque a família não ia gostar. E quando a pessoa vem, ela não quer nem que a família saiba. E quando a família sabe, além do preconceito, da zombaria, das ofensas, a pessoa tem medo de continuar nesse caminho iluminado que ela finalmente encontrou. Porque Deus ilumina a pessoa. A pessoa encontra finalmente a luz da vida e ela quer seguir a luz da vida, mas tem medo da oposição das trevas, da tradição religiosa, dos familiares, do preconceito da sociedade, da parentela, dos amigos. Aí a pessoa, ela fica sempre escondida, em secreto, não dá continuidade à vida espiritual, não se batiza nunca, não toma santa ceia. Se tornar dizimista, então, isso seria a pior tragédia. A família iria arrancar o couro. Quantas e quantas esposas querem devolver o dízimo e o marido proíbe, porque ele está no bar, está nas drogas, está no mundo, está no jogo, e proíbe a mulher. Fala: você vai dar dinheiro para a pastora? A mulher tem medo de ser fiel a Deus. E mesma coisa o filho, a filha, mesma coisa o pai, a mãe. A pessoa segue secretamente, né? É complicado, muito complicado. Eu me lembro que uma vez um homem se converteu na Paz e Vida, o nome dele era Nicolau. Ele já tinha uma certa idade, mas finalmente encontrou a luz, foi iluminado, né? Jairo foi iluminado, recebeu a iluminação de Deus. Jesus disse: ninguém pode vir a mim se o Pai não enviar. E aquele Nicolau foi enviado, ele sozinho frequentava a igreja, a família nem sabia. Depois ele se batizou nas águas, aí a família ficou sabendo. Foi uma tragédia. Coitado do Nicolau, sofreu muitas ofensas. E o Nicolau continuou frequentando, depois se tornou dizimista, membro fiel. Um dia eu estou no meu trabalho e me ligam: o Nicolau morreu. Aonde vai ser o enterro? Em Carapicuíba. Eu vou para lá. Cheguei no cemitério, toda a família lá dentro de uma capelinha. Eu entrei, vi o cadáver do Nicolau num caixão coberto de flores. Olhei para o meu amigo Nicolau. O cadáver tinha até um sorriso. Olhei, fiquei satisfeito. Fui lá só para me despedir do meu amigo mesmo. E vou esperar agora ele ser sepultado. Aí saí da capelinha, todo mundo chorando, uma choradeira, uma gritaria. Saí da capelinha, fui lá fora na calçada, a capela tá ali, eu sentei na guia, eu vou ficar esperando agora o enterro do Nicolau. Tô lá esperando, aí chega um homem, vestido normal. Ele se abaixa. Quando ele se abaixou, dentro do bolso aqui tinha um maço de cigarro. Eu vi o maço de cigarro. Ele olhou e disse assim: o senhor é pastor, não é? Falei: sou. O homem estava vestido à paisana, normal. Sou. Muito prazer, pastor. Eu sou o padre da família. Falei: tudo bem, padre? Levantei. Tudo bem? Cumprimentei o padre. Pastor, a família me chamou aqui porque todos são católicos e me pediram para fazer a cerimônia fúnebre do falecido, mas nós sabemos que ele se converteu e se batizou na sua igreja. Falei: é verdade. Então vamos fazer o seguinte, pastor, vamos fazer juntos a cerimônia fúnebre do Nicolau? Falei: tá. Aí o padre me disse: então vamos combinar, pastor, eu faço as rezas e você prega, porque vocês são melhores para pregar.
Falei, tá bom, seu padre. Aí entramos lá na capelinha, o padre botou a roupa dele, né? Aquela roupa preta de padre. Ele ficou do lado de cá do caixão, eu fiquei do lado de cá do caixão, e a capela lotou, porque eram as últimas palavras, todo mundo quis entrar. Aí o padre pegou um livro e começou a ler as rezas. É interessante isso, né? Eu vou, por exemplo, num casamento em igreja católica, até a oração o padre tem que ler? O padre não sabe orar, não sabe rezar? Faz não sei quantas cerimônias fúnebres, faz não sei quantos casamentos aí por mês, não sabe fazer um casamento sem ler? Aí, o padre foi lendo a reza, ele lia a reza em voz alta, e todo mundo, todo mundo arrancando os cabelos, chorando, se debatendo, e o padre lendo as rezas, e todo mundo, Agora o pastor vai dizer algumas palavras. Aí eu abri a minha Bíblia e li as palavras do Senhor Jesus. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for, eu virei outra vez e vos tomarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais também. Aí comecei a falar, essa foi a fé desse homem. Esse homem morreu com essa fé, acreditando nessas palavras de Jesus. Fui falando que o Espírito Santo foi me dando. E aquele pessoal que estava foi parando de chorar, até que não tinha mais um choro, não tinha mais um lamento. E eu olhava para as pessoas em volta, todo mundo olhava para o outro lado. Terminei a minha parte. Antes que levassem, o caixão, eu saí da capela. Quando eu saí da capela, veio um monte de gente atrás de mim. Esvaziaram a capela, deixaram o padre lá com o defunto. Só o corpo, né? Porque a alma Jesus já tinha levado. Pastor, me dá o endereço da sua igreja, Ó, é claro que eu dei, né? Lógico. Mas o preconceito existe por falta do conhecimento. Nós somos barrados, somos perseguidos, somos criticados, somos xingados, somos ofendidos. Eu não estou falando só de mim, não. Eu nem dou bola para isso. Nem ligo para o que falam de mim. Quem tem medo de crítica não deve pregar o evangelho, não. Quem tem medo de ser criticado não deve fazer a obra de Deus. Eu nem dou bola. Podem falar de mim o que quiserem, mas falam também de você, dentro da sua casa. Mas eles falam de você, eles criticam você, eles ofendem você, porque eles não conhecem quem é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O dia que eles conhecerem, toda lágrima será enxugada. Nós não choramos em funeral. É muito interessante isso, a gente não chora em funeral. Eu estou com vontade de falar, vocês querem ouvir? Quando eu ainda não era pastor, acho que eu tinha uns 24 anos de idade aproximadamente, eu só andava com os pastores porque eu gostava. Eu largava a minha agência de propaganda e ia com eles, gostava de acompanhá-los. E uma vez a gente estava na secretaria executiva da Igreja do Evangelho Quadrangular, o meu tio Jaime Palharim, que foi, sem dúvida nenhuma, o maior evangelista do século XX aqui no Brasil. Meu tio estava muito ocupado
E o pastor Oséias, que tinha mais ou menos a minha idade, falou para o pastor Jaime: Pastor Jaime, morreu a membro fulana de tal, e a família quer que o senhor vá fazer a cerimônia fúnebre. Meu tio falou: não tenho tempo, eu estou cheio de serviço, não vão vocês fazer a cerimônia fúnebre. Aí, sim senhor, saiu o pastor Oséias e o pastor Celso, e eu fui junto. Fui na bagagem, peguei uma carona e fui. Era em Barueri, se eu não me engano. Quando nós chegamos, era uma casa, tinha bastante gente na frente. A casa também tinha muita gente. A família era numerosa. E a defunta estava dentro de um caixão lá na casa. Assim que eu pus o pé, que eu saí do carro, uma das filhas da falecida veio falar comigo e disse assim: pastor, posso fazer uma pergunta? Eu falei: pergunta para eles, eu não sou pastor. Não, mas eu quero perguntar para o senhor. Sabe o que acontece, pastor? A minha mãe era uma serva de Deus. Ela realmente servia ao Senhor. Era um exemplo para todos nós. Minha mãe era muito amada, muito querida. E a minha mãe morreu. Está lá dentro. E eu queria saber se a minha mãe, que nós temos certeza absoluta que ela foi salva, que ela foi para o céu, que ela está no paraíso. Nós queríamos saber se ela lá do céu consegue ver essa multidão dentro de casa e como ela era amada, querida. Eu não tinha teologia, eu não tinha nada, nem sabia o que responder, nem era pastor. Eu disse: olha, eu acho que lá no paraíso Deus deve ter um sistema de transmissão ao vivo, que nem a gente fica vendo, por exemplo, notícias de outros países na mesma hora em que estão acontecendo. A gente assiste na TV. Quem sabe Deus não tem um monitor grande ali e mostra para tua mãe aqui o funeral, como ela é amada, querida. Ah, pastor, será? Eu falei: quem sabe? Quem sabe? Ai, tá bom, muito obrigada, muito obrigado. Oh, mas eu não sou pastor. Obrigado, pastor. Ficava me chamando pastor. Aí nós entramos na casa, um caixãozinho no meio da sala, a defuntinha lá, deitada, rodeada de flores, e assim. Era uma mulher miúda, magrinha, uma mulher pequenininha já, de idade. Ela realmente era uma serva de Deus. Aí quando o pastor Oséias começou a falar, ele estava aqui na cabeceira do caixão, as pessoas fizeram muito silêncio para ouvi-lo. Aí o pastor Celso começou a falar, e as pessoas também fizeram muito silêncio para ouvi-lo. Ele disse coisas lindas. Aí o pastor Oséias diz assim: agora o pastor João Ribe vai fazer uma oração. Eu não era pastor, mas convocado a orar, falei: eu vou orar. Todos aqui na sala, deem as mãos agora, vamos orar. Feche os olhos, por favor. Aí eu estou segurando a mão do Celso, o Celso está segurando a mão do Oséias e a defunta aqui no meio, assim. Aí eu começo a orar: Senhor, essa tua serva está aí no paraíso, a família sabe disso. Mas as filhas gostariam muito que a mãe estivesse assistindo essas homenagens, que ela visse aqui o quanto ela é querida. Senhor, se for possível, permita que ela veja o que está acontecendo aqui. Quando eu falei isso, eu abri os olhos e olhei para a defunta. O Celso abriu os olhos e olhou para a defunta, e Oséias abriu os olhos e olhou para a defunta estava assim. Quando eu disse: permita que ela veja o que está acontecendo aqui, a defunta fez assim. O Celso se tornou depois deputado estadual, o pastor Oséias continua na igreja.
toda vez que o Celso me encontra, ele comenta essa história. Já tem muitos e muitos anos que isso aconteceu. Eu vou dizer uma coisa para você: a morte existe para a humanidade, mas para quem é de Cristo, a morte não existe. Quem crê em Jesus passou da morte para a vida. Nós nunca mais morreremos. O Jairo parece que foi iluminado. Eu preciso de Jesus. Que venham as consequências, que me excluam da sinagoga, que eu perca o sacerdócio, que eu seja deserdado, mas eu vou atrás de Jesus porque a minha filha está quase morta. E quando ele finalmente encontrou Jesus, ele não disfarçou, não. Ele podia chamar Jesus ali no meio da multidão: Senhor, posso falar em particular? Né? Medo de ser visto com Jesus ou de ter testemunhas do pedido que ele ia fazer. Ele podia: Jesus, eu preciso muito falar com o senhor em particular, o senhor pode me dar um minutinho, por favor? Ele poderia puxar Jesus do lado, mas aquele pai estava tão transtornado que a palavra de Deus diz aqui, ó, vou ler para você no Evangelho capítulo 5, eu vou ler aqui o versículo 22. E eis que chegou um dos principais da sinagoga, por nome Jairo. Jairo quer dizer o quê? Deus ilumina. E vendo Jesus, prostrou-se aos seus pés. Ele não foi tentar ali uma aproximação, ele simplesmente se colocou na frente de Jesus, diante de toda a multidão, o líder da igreja que não podia fazer aquilo. Ele se ajoelha, ele se prostra, ele obriga Jesus a vê-lo, ele obriga Jesus a pará-lo. Jesus para na frente dele e ele começa a rogar, ele começa a suplicar: Senhor, a minha filha está quase à morte, por favor, venha colocar a tua mão sobre ela para que viva. Jesus decidiu ir com aquele homem. Eles estão caminhando na direção da casa, mas eu vou te dar uma informação agora que pode lançar mais luz, iluminar mais ainda esse milagre. Aqui no Evangelho de Mateus, que conta o mesmo caso, no capítulo 9, vou ler o versículo 18. Dizendo-lhes ele essas coisas, eis que chegou um chefe e o adorou, dizendo: minha filha faleceu agora mesmo, mas vem, impõe-lhe a tua mão e ela viverá. Qual a narrativa é correta? A de Mateus, a de Marcos ou a de Lucas? Mateus seguia Jesus, estava com Jesus, foi testemunho ocular do fato, estava ali próximo. Lucas é um historiador, eu acredito na narrativa dele, porque ele fez um apanhado minucioso sobre a vida de Jesus, entrevistando as testemunhas vivas da época, e com certeza entrevistou esse Jairo e a mãe da menina morta. O Marcos era discípulo de Pedro, não era um dos 12, mas ele bem tinha Pedro como fonte, como testemunha. Nós estamos lendo a narrativa em Marcos, que é muito parecida com a de Lucas. Mas Mateus aqui, que era testemunho ocular também, ele já nos dá esse pormenor, que esse chefe adorou Jesus e disse: minha filha faleceu agora mesmo. Aqui nós temos a informação de que a menina já estava morta quando ele procurou Jesus. Tinha acabado de morrer. E que esse pai faz um pedido além do razoável. Ele diz: mas vem, Jesus, vem, impõe-lhe a tua mão e ela viverá.
De qualquer maneira, escutem, a menina estava morta. Eu penso até que esse pai, que tinha uma filha única, que ele amava muito, não é? Eu vejo, por exemplo, o meu filho Giancarlo, que se tornou pai há pouco tempo, tem uma filha, bebezinha, ele me manda vídeos o dia inteiro, do mesmo. Fica lá paparicando a filha, que é uma bebezinha, está enlouquecido de amor pela menina. Imagina um pai acompanha a filha desde pequena, filha única, e aos 12 anos ela morre. Enlouquece. A pessoa entra em parafuso. Eu acho que o Jairo ficou tão transtornado que de fato ele viu a filha morta, mas ele não aceitou a filha morta. Ele viu a filha morta, mas ele olhava aquele anjo, uma menina de 12 anos deitada na cama, parecia viva, mas estava morta. Sabe quando o cérebro se recusa a aceitar uma realidade? Foi um choque emocional tão grande a morte da menina, que ele ficou louco, ele enlouqueceu, ele ficou transtornado. Ele olhava a menina, era uma boneca. Ele sacudia a menina, mas ela não respirava mais, o coração não batia, ela estava morta. Mas ele olhava e não aceitava que a menina estava morta. Então Mateus pode ter nos dado esta informação adicional de que Jairo sabia que a menina estava morta. E quando ele procurou Jesus, ele procurou com outra esperança. Jesus tem poder de fazer coisas extraordinárias. Ele pode impor as mãos sobre a minha filha morta e ela viverá. Ele acreditava em Jesus. Mesmo que falassem mal de Jesus, mesmo que criticassem Jesus, mesmo que dissessem que ele era um falso profeta, um enganador, um mentiroso, um ilusionista, Jairo acreditava em Jesus. E ele resolve realmente esquecer as famílias, a sociedade, a congregação, a sinagoga, a ordem de proibição de se falar com Jesus, e ele se coloca diante de Jesus como verdadeiro adorador. Ele se ajoelha diante de Jesus. Teologicamente falando, preste atenção, Jairo é uma autoridade espiritual da sinagoga. Ele é um dos principais da sinagoga. Jesus não é nem diácono da sinagoga. Quem está entendendo isso, levante a mão. Jesus não é nada da sinagoga. Mas Jairo foi iluminado por Deus. Ele recebeu a revelação de que Jesus é maior do que a sinagoga. Jesus é maior do que o sinédrio. Jesus é maior do que o templo de Jerusalém. Ele recebeu a revelação de que Jesus é o autor da vida. E antes que Jesus fizesse essa declaração, Jairo já está acreditando: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Jairo foi iluminado. Ele tem poder sobre a morte. Por isso que Jairo jogou tudo para o alto e se humilhou publicamente na presença de Jesus. Vê se na hora que eu perguntar se você quer entregar a vida para Jesus, vê se você levanta a mão e vem aqui para frente e se humilhar. Não fica cheio de dedos. Ai não, o que é que vão pensar de mim? Jairo não estava nem aí, agora não está mais nem aí. Durante um bom tempo ele demorou, mas agora ele resolveu assumir a fé em Jesus Cristo. Há quanto tempo você está para assumir essa fé em Jesus? Fica escondendo de todo mundo a tua fé em Jesus.
Fica seguindo Jesus de longe, fica assistindo aí pela TV, hein? Atrás aí da televisão, coração queimando, né? Coração ardendo. Puxa, como é gostoso ouvir a palavra, como é bom ouvir a palavra, como eu queria estar lá. E por que você não vem? Temos reuniões de segunda, 10 da manhã, 6 da tarde, quarta-feira, 9 horas da manhã, 3 da tarde, 6 da noite, a semana inteira assim, domingo, 3, 5 reuniões aqui na sede. Por que você não vem? O que está te prendendo? Você vai esperar a coisa ficar mais azeda? Você vai esperar a coisa piorar mais ainda? Jairo deixou para a última hora. Mas vou dizer uma coisa muito boa para quem demora. Mesmo que você venha na última hora, se você se prostrar aos pés de Jesus, Ele vai abençoar a tua vida. Ele vai resolver o teu problema. Ele vai fazer a obra que você espera e o milagre que você deseja. Quem procura Jesus nunca perde a viagem. Quem vem atrás de Jesus nunca vai se decepcionar. Por isso que Jesus ouviu alguém dizer para o Jairo: por que enfadas ainda o mestre? A menina, a tua filha, está morta. Jesus, ouvindo essas palavras, o que foi que ele disse? Tudo bem, Jairo, eu vou lá fazer a cerimônia fúnebre, tá? Foi isso que Jesus disse? Jesus, ouvindo essas palavras: não enfades mais o mestre, a tua filha está morta. O que foi que ele disse? Jairo, eu vou encomendar a alma dela, fique tranquilo. Foi isso que Jesus disse? Jesus, ouvindo isto: Jairo, não incomodes mais o mestre, não enfades mais o mestre, a tua filha está morta. Jesus disse para Jairo: Jairo, não se incomode, eu vou fazer a extrema unção. Não foi nada disso. Jesus, pelos evangelhos que nós lemos aqui, esteve diante de 3 funerais, 3 pessoas mortas, e nenhum desses momentos ele fez extrema unção, fez cerimônia fúnebre, encomendou o corpo, nada, nem rezou pela alma do defunto. Nas 3 ocasiões ele provou que é a ressurreição e a vida, aquele que tem poder sobre a morte. Por isso que ele disse: não temas, não temas. Não apenas não ter medo, não apenas não ter medo, crer somente. O medo tem que ser eliminado. O infortunado Jó, que você conhece muito bem a história dele, o Jó perdeu tudo: bens, riquezas, filhos, filhas, perdeu tudo de uma vez. Sabe o que ele dizia? Por quê? Aquilo que eu receava me aconteceu, e aquilo que eu temia me sobreveio. A fé, ela pode ser positiva ou negativa. A fé positiva é aquela que você crê e tem certeza que vai acontecer o que você crê. E a fé negativa é aquela fé que você tem, está dentro de você, e quase sempre você a usa. Ai, estou com medo de perder meu emprego. Todo dia você pensa isso, vai ficar desempregado. Vai acontecer do jeito que você está temendo. Ai, eu tenho medo
que meu casamento acabe. Vai acontecer do jeito que você está temendo. Eu tenho medo de ficar doente. Você tem medo o tempo todo. Eu tenho medo que não vou sarar nunca, que esse tratamento não vai adiantar. Você vai piorar a saúde. Eu tenho medo de morrer. Vai morrer. Vai morrer logo. Não temas, crê somente. Amém? Aqui é proibido ter medo. E não estou falando só aqui não, estou falando com você na TV, no rádio e na internet. Jesus proíbe seus seguidores de ter medo. Quando Jesus disse não temas, crê somente, ele se revelou. Porque ele falou isso para Abraão lá atrás, 2000 anos antes de Cristo. Abraão, não temas. Ele falou isso para Jacó, não temas. Ele falou isso para Moisés, não temas. Ele falou isso para Josué, não temas. E durante os séculos ele foi dizendo o mesmo. Ele não mudou. Josué, não temas. E até quando o próprio Deus falou com a Virgem através do anjo, disse: não temas. E quando ele falou com Pedro, que estava tremendo de medo, ele disse: não temas. E ele vem falando não temas o tempo todo. Isso é marca registrada de Deus. Atenção, antes de Jesus, o verbo se fazer carne, antes de encarnar, ele já dizia para os nossos antepassados: não temas, crê somente. E não tenha medo, por quê? Porque eu estou contigo. Você não precisa ter medo de nada. Eu estou contigo. Não temas, crê somente. Você não vai morrer dessa doença. Você vai sarar agora. Você não vai ficar na miséria, não. Pelo contrário, não temas, você vai prosperar. Não temas, a tua família não vai se perder. Toda a tua família será salva. Não tenha medo, você não vai morrer, não. Olha para mim, o médico te desenganou, a ciência não te deu mais esperanças? Não temas, crê somente. Quem está falando com você é o mesmo que falou com Jairo. Não temas, crê somente. O caso do Jairo era mais do que perdido, humanamente falando, mais do que perdido. Não temas, crê somente. Jesus, quando chegou na casa, estava um alvoroço. Muita gente chorando e lamentando. Finalzinho do versículo 38. Aliás, vou ler inteiro, porque não? E tendo chegado à casa do principal da sinagoga, viu o alvoroço e os que choravam muito e pranteavam. Choravam muito e pranteavam. Chorar e prantear não é a mesma coisa? Chorar é quando a lágrima escorre e queima a face. Estou chorando aqui. Soluço, respiro com dificuldade, estou chorando. Agora prantear, prantear, choravam e pranteavam muito. Prantear é quando você, junto com o choro, solta um lamento. Por quê? Por quê? Prantear é quando, junto com o choro, você lamenta o ocorrido. Era tão pequena, era tão jovem, tinha a vida toda pela frente. Isso é prantear. Junto com o choro, o lamento, a queixa. Choravam muito e pranteavam. Mas naquela época de Jesus, havia os pranteadores profissionais. E o próprio templo de Jerusalém tinha colocado normas a respeito disso. Quando alguém morria,
Seriam 7 dias, atenção, 7 dias de luto, 7 dias de choro e lamento, 7 dias. E a coisa se descontrolou. Há relatos de que pessoas se embebedavam muito nesses funerais, porque era servida comida e também vinho. E o templo de Jerusalém limitou a quantidade de vinho para se beber por dia nos funerais a apenas 10 copos de vinho. Tiveram que colocar uma norma: olha, em funeral é proibido por dia beber mais do que 10 copos de vinho, porque o pessoal bebia. Quem ia lá nos 7 dias, e o Jairo era um homem rico, todo mundo sabia que ia ter comida, bebida. E os pranteadores profissionais correram para lá, para a casa do Jairo. A menina morreu! Oba! Eles ganhavam para chorar. As mulheres eram chamadas de carpideiras. E o Sinédrio também tinha determinado que em cerimônias fúnebres, mesmo a família mais pobre tinha que ter uma pranteadora e 2 tocadores de flautas. Então tinha gente que vivia disso. Sabe aquelas atrizes, aqueles atores que choravam com facilidade? Eu, quando vejo um filme assim, que uma atriz chora, eu falo para minha esposa: eu jamais namoraria uma atriz, né? Então tem gente que chora assim, que parece real. Os pranteadores, as carpideiras ganhavam para fazer lamentos e tocar flautas nos funerais. Eram 7 dias de faturamento. Quando havia a notícia de que alguém morreu, aonde? Vamos lá. A casa enchia de lamentadores, de tocadores de flautas, de carpideiras. Até quem não conhecia a defunta, dependendo das posses da casa ou do dono da casa, até quem não conhecia a morta ou o morto, ia para lá porque sabia que ia ter comilança, bebida, vinho, no mínimo 10 copos de vinho. Gente, quando Jesus chegou, ele viu esse alvoroço. Não era um funeral, era um espetáculo. Jesus não gosta de espetáculo, não. Jesus usava essa linguagem para se referir à morte humana. No caso do funeral do Lázaro, da morte do Lázaro, só para a gente terminar a mensagem e você aprender, João capítulo 11, versículo 11. Assim falou e depois disse-lhes: Lázaro, nosso amigo, dorme, mas vou despertá-lo do sono. Disseram, pois, os seus discípulos: Senhor, se dorme, estará salvo. Mas Jesus dizia isto da sua morte. Eles, porém, cuidavam que falava do repouso do sono. Então Jesus disse-lhes claramente: Lázaro está morto. Por que Jesus usava essa linguagem? Esse eufemismo, hein? Ao invés de morte, ele falar sono, dormir? Porque para mim e para você, uma pessoa quando morre, morre mesmo. Para nós a morte é a morte. Para mim e para você, a pessoa está morta. Mas para Deus ela não está morta. Jesus disse que para Deus todos vivem. E que Deus não é Deus dos mortos, mas dos vivos. Por isso que Jesus disse para a multidão: o que está escrito? Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó. Deus não é Deus do Abraão morto, Deus não é Deus do Isaac morto, Deus não é Deus do Jacó morto. Deus não é Deus dos mortos, Deus é o Deus dos vivos, porque para Ele todos vivem. Para mim e para você, Abraão está morto, Jacó está morto, Isaac está morto, Moisés está morto, Elias, sei lá quem mais, Samuel, Zacarias, enfim, todos, Pedro, Tiago e todo mundo. Não é todo mundo está morto para mim e para você.
morreram antes da gente. Mas para Jesus, todos estão vivos. Para Ele todos vivem. Por isso que Ele disse: a menina não está morta, mas dorme. Aí Jesus entrou no quarto. Olha só, Ele não deixou os incrédulos e os zombeteiros entrarem. Ele pegou, faça as contas aí, conte nos dedos. Vai contando nos dedos. Pedro, Tiago, João. Dos 12, só esses 3 discípulos, tá? Pedro, Tiago, João. O pai da menina, que estava enlouquecido, o pai da menina, o Jairo, e a mãe da menina, que também estava enlouquecida. E entraram no quarto onde estava a 6ª pessoa, a menina morta. Mas no meio daquelas 6 pessoas desesperadas, o 7º, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o autor da vida. O 7º, o Deus perfeito, o Deus poderoso. O 7º, 7 pessoas dentro de uma câmara fúnebre, mas o autor da vida está lá. Aí ele pega esse 7º, o Deus perfeito, o verbo perfeito, pega a mão da menininha morta e ele fala com a defunta. Fala em aramaico, que era a língua que se falava naquela época, a língua do povo, a língua popular. Jesus diz: Talita cumi. Diga: Talita cumi. O que quer dizer Talita cumi? Menina, levanta-te. Atenção, menina, levanta-te. E a defunta abriu os olhos, levantou e começou a andar pelo quarto como se nada tivesse acontecido. Levantou e começou a andar como se tivesse acordado naquela hora. Quis correr para lá e para cá e a porta está fechada e ela andando querendo ir para a rua brincar. Aí Jesus disse: não contem para ninguém o que eu fiz. Dá para guardar segredo? Todo mundo tinha ido naquele funeral. Aí Jesus disse: deem comida para essa menina, ela está com fome. Deram comida para ela. Aí abre-se a porta do quarto, sai primeiro Jesus na frente, Pedro, Tiago e João, a mãe da menina, o pai da menina, olham para ele. Cadê o transtorno? Cadê o desespero? Cadê as lágrimas? Ele está rindo por quê? Porque sai a menina curada, ressuscitada. Olha só, não apenas ressuscitou, mas Jesus a curou. Ela ressuscitou com saúde. Eu fico imaginando as carpideiras e os músicos olhando aquilo e foi. Não é? Passei uma semana aqui. Não, ia passar uma semana, né? Não deu tempo nem de passar uma semana. Eu ia faturar nessa semana aqui, eu ia ganhar um dinheirão. Se Jairo aí tem muito dinheiro, eu ia cobrar caro, eu ia gritar muito, chorar muito, tocar muita flauta. Ia ficar aqui dia e noite, ia passar 7 dias regando o bofe, tomando vinho, no mínimo 10 copos por dia, comendo à vontade. Ia ganhar um dinheiro no final de 7 dias ainda. O que aconteceu? Foi. Vão ter que ir embora de mãos vazias. Viu? De barriga vazia, viu? Sem álcool, sem nada. Vão ter que ir embora totalmente vazios e arrasados, porque eram mercantilistas, eram mercenários.
estavam só atrás do lucro, vão ter que ir embora de mãos vazias. Vou dizer uma coisa para você agora, quero que você tome posse. O diabo fez um alvoroço na tua vida, chamou o inferno inteiro, não só para tocar flauta sobre a sua desgraça, sobre a sua doença, sobre o seu infortúnio, sobre a sua dor, sobre o seu sofrimento, sobre as suas lágrimas. O diabo não trouxe apenas demônios para cantarem em cima da sua tristeza. O diabo trouxe o inferno inteiro para cantar até rock. Todos os instrumentos do inferno, o diabo estava afinando para tocar na tua desgraça. O diabo ia tomar tudo de você, mas quer saber? Jesus apareceu. Jesus entrou na tua vida, Jesus entrou na tua casa. O diabo vai ter que guardar a viola, a guitarra, a bateria, os instrumentos. Ele vai ter que guardar o canto. O seu alarido de vitória, o diabo vai ter que engolir, porque a vitória é tua. O diabo vai ser despedido de mãos vazias. Quero que você tome posse dessa palavra. Olha para mim. Hoje você começou a viver o sobrenatural de Deus. Você veio aqui só me fazer uma visita? Você veio aqui só por curiosidade? Alguns vieram. Alguns vieram. Mas Deus falou com você. E Deus está te conclamando agora a permanecer prostrado, prostrada aos pés do Senhor Jesus. Porque sabe aquela situação que você achou que não tinha mais jeito? Sabe aquele negócio que você pensou que estava perdido? Sabe aquele familiar, o filho, a filha, o marido, a mulher, o pai, a mãe, o sogro, a sogra, o tio, a tia, o avô, a avó, que pensavam, que diziam que era o fim? Não temas, olha para mim. Não temas. Não temas. Quem disse que é o fim? O diabo falou que é o fim? A ciência disse que é o fim? A medicina disse que é o fim? Disseram que não tem jeito, que você está perdido, perdida. Quem falou que não tem jeito? Disseram para você, é bobagem ir lá na Paz e Vida. Vai lá importunar o pastor. Vai lá pedir oração para quê? Vai fazer campanha de oração para quê? Você não está vendo que esse caso não tem mais jeito? Disseram isso para você? É porque eles não conhecem quem está neste lugar. Quem está nesse lugar é aquele que tem todo o poder no céu e na terra. Ele tem autoridade até sobre o inferno e sobre a morte. Ele tem poder sobre o câncer. Ele segura o vento na palma da mão. Ele dá ordem e o mar se aquieta. Ele caminha sobre as águas. Ele faz multiplicação. Ele ressuscita os mortos. Evangelho de Marcos, capítulo 9, versículo 23 diz, ele diz, tudo é possível ao que crê. Vamos ficar todos de pé. Chegou a hora de você fazer uma amizade eterna com Jesus. Chegou a hora de você fazer uma aliança definitiva só com Jesus. Pode esquecer anjos, protetores, divindades, espíritos, entidades, padroeiros, padroeiras, homens, mulheres, guias, médiuns. Chegou a hora de você fazer uma amizade definitiva com Jesus. Definitiva e eterna. Quem é amigo eterno de Jesus, não é só para esta vida não.
é por toda a eternidade, num lugar onde o tempo não se conta mais, um lugar onde não há pessoas doentes, nem pessoas que choram, porque lá a morte não existe, e Deus enxuga dos olhos toda lágrima. É um lugar de delícias, um lugar eterno, mas só para quem é amigo exclusivo de Jesus, só para quem é amiga exclusiva de Jesus. Eu não troco esta amizade por ninguém, nem por nada, nem por ouro, nem por prata, nem por riquezas, nem pelo mundo todo, porque o que eu encontrei em Jesus é o maior tesouro que uma pessoa pode encontrar, é o tesouro escondido, é um tesouro impossível de se avaliar o seu preço. Quem tem Jesus não o troca por nada, mas tem que ser só Jesus, só Jesus. Qual é a tua situação? Seja qual for, se você entregar a sua vida para Jesus agora, Ele vai dar jeito nela. Ele não vai remediar, não. Ele não é de colocar remendos, de quebrar galhinhos, de contemporizar, de dar uma ajeitadinha. Não, Ele vai resolver. Se você entregar a tua vida para Jesus, Ele vai resolver tudo. Você vai ser a pessoa mais rica e mais feliz da terra. A nossa riqueza será igual, se você entregar a tua vida para Jesus agora. Então eu vou fazer o convite mais importante que você poderá ouvir nesta vida, nesta existência que vai passar. Mas se você aceitar este convite, nunca mais passará. Você nunca mais morrerá. Você vai viver para sempre. Quem aqui, ouvindo esta palavra, quer renunciar a tudo? Ídolos, entidades, santinhos, santinhas, intermediários, intermediárias, religiões. Quem aqui, ouvindo esta palavra, quer receber com exclusividade o autor da vida, aquele que tem todo o poder no céu e na terra, aquele que vive para sempre? Quem aqui quer recebê-lo como único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador? Ergue a mão direita assim bem alto. Todos que querem, ergue e faz assim: eu quero, eu quero. Eu estou feliz e já escuto o canto dos anjos na glória. Eu já escuto a festa no céu por tua causa. Jesus disse que os anjos de Deus cantam e dançam quando um pecador se arrepende. Vem aqui para frente, você que ergueu a tua mão. A festa continua, a festa vai aumentar lá na glória. Oh glória, vamos aplaudir mais, vamos aplaudir mais, vamos nos alegrar. Oh glória, está chegando mais, está chegando mais. Vamos aplaudir mais, está chegando mais. Está chegando mais, isso é maravilhoso. Quero chamar os filhos pródigos, todos que estão sem igreja, todos que estão se sentindo fracos na fé. Pastor João Rive, com essa palavra me fez bem, me animou, como me fortaleceu ouvir o que eu ouvi agora. Eu gostaria de voltar para minha casa sentindo esta alegria, esta força, essa renovação que eu estou sentindo agora, esta fé, esta certeza. Eu preciso de oração, eu preciso de renovo. Pastor, eu preciso de uma restauração na minha vida, restauração da minha fé, restauração da minha alegria, restauração da minha vontade de viver. Então vem aqui para frente em nome de Jesus, vem para cá, vem para cá. E quero falar com você que está assistindo esta mensagem pela TV.
pelo youtube.com/JoãoRibe, pelo facebook.com/JoãoRibe. Você que está assistindo esta mensagem pela internet, ou ouvindo no podcast, ou no aplicativo da Feliz FM, ou na Rádio Feliz também, ou em alguma emissora de rádio, você está ouvindo esta palavra. E essa palavra não ficou só nos seus ouvidos, ela desceu por seu coração, penetrou até a divisão da alma e do espírito, discerniu todos os teus pensamentos, e agora você está feliz, quer entregar a vida para Jesus, quer voltar para Jesus, aí onde você está, à distância, se possível se ajoelhe ao lado do teu rádio, ao lado do teu televisor, ao lado do teu computador, e se você estiver em trânsito ouvindo esta mensagem no rádio do seu veículo, não precisa parar o veículo, coloque a mão direita sobre o teu coração, porque nós vamos fazer uma oração, se você quer entregar a vida para Jesus, ou voltar para Jesus. E você que está num hospital e não tem como se ajoelhar, pode colocar a mão direita sobre o teu coração. Se não pode nem se mexer, pastor, eu estou imóvel, mas ouvindo perfeitamente, consegue piscar os olhos para entregar a vida para Jesus? Para dizer sim, piscando os olhos, consegue? Então faça isso. Você que está numa cadeia, numa penitenciária masculina ou feminina, quer entregar a vida para Jesus, quer voltar para Jesus, faça isso, não sinta vergonha dos outros presos. O Jairo foi e se prostrou diante de Jesus. Ele era um líder espiritual, o chefe da igreja. Jesus nem diácono era, mas ele se humilhou na presença de Jesus. Se humilha, você está numa cadeia, se humilha na presença de Jesus, não ligue para o que os outros presos vão dizer, eles são uns coitados que precisam de Jesus também. Se eles ouviram essa pregação, eles também devem se ajoelhar agora, aí dentro da cadeia. Mas você que tomou a decisão de entregar a vida para Jesus, de voltar para Jesus, mesmo dentro de uma cela, você consegue se ajoelhar? Pode se ajoelhar, faça isso. Quem se humilha será exaltado. Você que veio para frente, se ajoelhe comigo diante do altar. A igreja continua de pé, por favor. Se não puder se ajoelhar, não tem problema, viu? Coloque a mão direita sobre o teu coração. Ore assim comigo, meu Deus e meu Pai. Eu ouvi sobre este milagre do Senhor Jesus, e eu quero também os milagres de Jesus na minha vida, e para isso eu vou te buscar, eu vou te servir, e eu me rendo totalmente ao Senhor. De joelhos eu suplico restauração, perdão dos meus pecados e salvação. Eu quero renovo na minha vida, eu quero dentro de mim a tua presença, o teu Espírito Santo. Meu Deus da glória, me ouve agora. Eu te amo, eu me arrependo dos meus pecados e peço ao Senhor a vida eterna, porque quem é de Cristo nunca mais morrerá. Escreve o meu nome no livro da vida e me dê agora, junto com o perdão, a certeza da minha salvação, porque que o Senhor Jesus é o meu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador para todos sempre. Amém.